Uma ótima segunda-feira para você. Nesta segunda-feira quero partilhar com você este Evangelho que o Espírito Santo move o nosso coração nesta segunda, que se encontra em Lucas, no capítulo 9, dos versículos 46 ao versículo 50. E a palavra de hoje vai nos dizer assim: Naquele tempo, veio-lhes então o pensamento de qual seria o maior. Jesus, penetrando os pensamentos dos seus corações, tomou um menino, colocou-o junto de si e disse-lhes: Todo o que recebe este menino em meu nome, a mim é que recebe. E quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Pois quem dentre vós for o menor, este será grande. João tomou a palavra e disse: Mestre, vimos um homem que expulsa demônios em teu nome, e nós lhe proibimos, porque não é dos nossos. Mas Jesus lhe disse: Não lhe proibais, porque o que não é contra vós é a vosso favor. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nesta segunda-feira quero trazer até vocês, algo que Deus moveu o meu coração enquanto eu lia, e meditava, refletia um pouco sobre este Evangelho. Temos aqui 2 pontos. Primeiro, Jesus ele vem nos dar uma lição de humildade, Irmãos, e como é difícil para nós sermos humildes. Como nos custa viver a humildade. Eu creio que até há um esforço da nossa parte, Nós nos esforçamos para isso, mas como nos é difícil, quando nós somos tocados naquilo que nós não queremos, quando nós somos forçados naquilo que nós não queremos. E veja, o Evangelho está dizendo de uma disputa de discípulos dele, Uma disputa ali que havia entre os seus próprios discípulos, E até hoje, nós temos assim, acredito eu, uma clareza muito grande disso, porque até hoje isso ainda acontece, Existe disputa na nossa família, no meio do trabalho, no meio de estudos, dentro da própria igreja, nos nossos apostolados, na comunidade, nas pastorais. Enfim, isso até hoje nós trazemos, como os discípulos lá brigavam, quem é o maior, E então, Jesus de uma forma muito clara, ele vai trazer aquela criança até o meio dos discípulos, para que de fato os discípulos, vendo aquela criança, pudessem ali abrir, a cabeça deles, abrir o coração deles e entender que aquele que é o menor, esse será o maior. Aquele que se faz pequeno, aquele que se faz humilde. E veja que Jesus, ele leu os pensamentos que estavam no coração daqueles discípulos. Jesus sabe aquilo que está no nosso coração. E por mais que às vezes nós queremos viver de aparências e esconder dos outros, Jesus sabe aquilo que está dentro de nós. Por isso nós somos convidados hoje, era isso que eu refletia, a deixar Jesus tocar naquilo que está dentro de nós. Aquilo que às vezes aparentemente nós não expressamos. Às vezes nós dizemos assim, Laís, às vezes eu até consigo, as pessoas dizem, expressar uma humildade, mas dentro não está, porque dentro está aquelas rebeliões. Por isso hoje nós precisamos, Jesus, essa experiência que Jesus fez ao trazer aquela criança para que os discípulos vissem, Jesus estava ali tocando na visão dos discípulos, para que olhando eles pudessem de fato compreender. E Jesus é este, irmãos, que move tudo e que toca nos nossos sentidos. Ele toca na nossa visão para que nós possamos ver e compreender o que é que Ele quer que nós vivamos. E hoje o Senhor nos pede isso, esse sentido da humildade. Vamos pedir ao Espírito Santo, iniciando esta semana, que Ele nos ajude a sermos humildes, que nós possamos entender de fato o que é ser humilde. Busquemos isso, busquemos na palavra de Deus, busquemos estudar o sentido desta palavra e entender de fato o que é ser humilde, fazer a experiência. Estamos aí ainda dentro da novena de Santa Teresinha do Menino Jesus,
Peçamos a ela a intercessão para que nós possamos viver este caminho da pequena via, de sermos pequenos, de sermos os menores, não querer ser os maiores. Porque o pequeno, sempre me recordo do que nosso fundador diz, o pequeno cabe em qualquer lugar. Queremos ser, que nós possamos querer ser estes, que cabe em qualquer lugar. O pequeno cabe em qualquer lugar. O grande ocupa muito espaço e às vezes nem cabe. Peçamos ao Espírito Santo esta graça. E o segundo ponto, Jesus nos dá uma lição de tolerância, porque os discípulos vão olhar para Jesus e dizer: mas Senhor, nós vimos aqueles lá expulsando demônios no teu nome e eles não fazem parte do nosso grupo e eles estavam falando no teu nome. E Jesus vai dizer para eles: ei, discípulos, calma, não queremos fazer justiça com as nossas próprias mãos, calma, porque se eles não estão contra nós, eles estão a nosso favor. Que Deus também nos dê hoje, por este Evangelho, a graça de compreender isso, irmãos, porque muitas vezes nós queremos fazer justiça com as nossas próprias mãos. Olhamos tudo que está ao nosso redor e pensamos que todos estão contra nós, ou que só nós temos, a graça, a unção, a autoridade de Cristo. E não, Cristo escolhe aqueles que Ele quer, e aqueles que não estão contra nós estão ao nosso favor. Que Deus nos dê também este entendimento, termos um coração tolerante, porque existem situações que às vezes a gente não consegue tolerar e nós precisamos. Vamos pedir a intercessão da Virgem Maria, de Santa Teresinha. Unidos ao Espírito Santo, hoje nós te pedimos, Senhor, dai-nos da tua graça, para que sejamos humildes e tolerantes, para que sejamos pequenos para poder estar e caber em qualquer lugar. Precisamos contar com a tua graça hoje, ó Espírito Santo de Deus, para que possamos mergulhar na profundidade do coração de Cristo e permitir que Ele venha tocar no nosso interior. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Santíssima, salve, uma ótima segunda-feira para você e que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.